Ritmos, melodias, vozes e tons. A arte da diversidade musical paulistana no São Paulo, que está começando agora. A cultura pop da década de 90 influenciou bastante o convidado de hoje. Com 13 anos de carreira, ele lançou seu primeiro trabalho, que traz muito dessa influência. No palco do São Paulo de hoje, Limonge. Alone, restless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own tension. And her mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud, yeah. The shades go down, it's in her head. Painted room, can't deny there's something wrong. Don't call me daughter, not fit to the picture kept wearing my me. Don't call me daughter, not fit to me. The picture kept wearing my me. Don't call me. She holds the hand that holds you down. She will right above. Don't call me daughter, not fit to the picture kept wearing my me. Don't call me daughter, not fit to me. The picture kept wearing my me. Don't call me daughter, not fit to me. The picture kept wearing my me. Don't call me daughter, not fit to me. The picture kept wearing my me. Don't call me. The shades go down. The shades go down. Prazer ter você aqui, Prazer Limonge. imenso. Muito obrigado pelo convite. Imagina, nós vamos falar, claro, sobre o seu trabalho, mas também sobre essa influência, né? Sim. Da década de 90 na sua vida. E o Pearl Jam significa muito pra você, não? Sim, é minha banda favorita. Então, assim, moldou muito do que eu sou hoje como músico, não tem como negar. E é latente o que acontece com as minhas músicas, principalmente quando você ouve algo do Pearl Jam e ouve algo do meu trabalho. Tem muitas coisas que acabam ficando meio debaixo dos panos, mas tem muita coisa que grita Pearl Jam e muitas bandas da década de 90. Então, isso acabou pautando muito das músicas e até por isso o tema do álbum todo acabou se tornando os anos 90. A gente vai falar mais sobre o álbum, Claro. mas eu gostaria agora que você me explicasse o que é da década, né, de 90. Você traz no seu trabalho, além da música, tem outras referências desses anos, né? Sim, na verdade, grande parte das músicas fala sobre como as pessoas que viveram a década de 90 enxergam o mundo hoje. Tem muitas influências, coisas que a gente resgata daquela década, mas tem muita coisa que moldou o nosso caráter e que hoje a gente começa a questionar. Então, é meio que um impacto de gerações. É aquela coisa que a gente via acontecendo com os nossos pais, com nossos avós, do tempo em que, no meu tempo a coisa era melhor. E pra gente, a década de 90, principalmente quem nasceu e viveu, foi uma coisa assim completamente distinta do que é hoje. A gente foi uma geração que não tinha contato 100% digital. Tem muita coisa diferente do que era e o que é hoje. Então, isso acabou mudando muito do que é
o que as músicas querem dizer e de toda a temática do álbum. O que é que você encontrava, né, no passado? O que é que você lembra do passado que hoje em dia não existe, por exemplo? Brincadeira de rua. Eu acho que isso caiu, não que não exista, mas isso caiu muito. Acho que é troca de informações pessoal, sabe? As coisas acabam ficando meio impessoais. Você acaba tendo contato com as pessoas num formato 100% digital. E quando você encontra com a pessoa na vida real, a coisa é completamente diferente. Então, a química que existia entre pessoas hoje migrou para o ambiente digital, para o universo 100% digital. As pessoas falam por Skype, Facebook, Twitter, Snapchat. Pessoalmente, às vezes, a pessoa nem tem assunto, mas pelas redes sociais a pessoa se sente... É como se fossem duas personalidades. Na nossa época isso não existia. Pelo menos eu não me lembro disso dessa forma. Eu nasci na década de 80, eu sou de 83, então o início da minha adolescência, década de 90, e quando a gente queria conhecer mais sobre uma banda, sobre essa parte, banca de revistas, sim, a gente tinha que comprar a revista Bis, não sei o que, cara, era maravilhoso. E hoje com a internet a gente conhece até a casa dos nossos ídolos. Sim. Por esse lado é muito bacana, mas o que é que você acha que foi perdido, né, com essa chegada da tecnologia? Por exemplo, o vinil, né? Sim. O contato que a gente tinha com o disco, a gente comprava o disco, ia para casa, ouvia, lia, via arte, enfim, a gente acabou perdendo Sim. muito isso, né? Na verdade, a degustação pela música caiu em desuso. Antes você degustava o álbum, você tinha um contexto, você tinha um conceito por trás da música. Hoje a música, ela é usada e cuspida, ela é jogada fora, sabe? Ela é descartável. Então todo dia você tem uma música nova, todo dia você tem um artista novo aparecendo. É legal pela democratização. Assim, você consegue ter um espaço mais amplo, você consegue mais divulgação, mas por outro, você dificilmente consegue contar uma história. Então, assim, você conhece o artista por uma música, você não se interessa pelo que ele tem a dizer além daquilo, e você acaba depois procurando um outro artista e assim sucessivamente. Então, assim, eu sou meio old school nesse ponto. Até por isso eu tenho um álbum que tenta trazer um conceito e que tenta contar uma história por todas as faixas. É meio que um resgate disso dessa época, sabe? Se esse álbum virasse um vinil, que é um sonho que eu tenho, eu espero que uma hora eu consiga realizar, ele poderia ser degustado. Mas muita música hoje, ela não nasce com esse propósito. Ela é descartável. Então, assim, é meio triste pensar sobre essa ótica que a música está começando a se tornar... Deixou de ser uma trilha sonora da vida para ser pano de fundo para uma série de outros eventos. Exatamente. Bom, a próxima música que você vai apresentar para a gente é a Geração 90, Sim. que é sua. E eu acho que muito de tudo isso que a gente está falando, você retratou nessa canção, Sim, não é isso? É um resgate de tudo que a gente viveu nessa época. Principalmente, eu brinco que ela é meio que uma resposta à geração Coca-Cola, mas sob a ótica de uma criança que viveu a geração 90. Então, assim... relembra brincadeiras, relembra coisas que aconteceram na década e como a gente era inocente e pouco conhecia do mundo como ele é. E ela tenta ser leve. Então, assim, num período tão conturbado que a gente vive hoje, ter uma música que tem essa temática ajuda um pouco a dar uma espairecida e relembrar bons momentos. Toca ela pra gente agora. Claro. Éramos tão malvados, éramos sãos ou éramos deuses sem razão. Éramos tão palhaços, éramos pobres, tolos, heróis com poder nas mãos. Acho que não. Éramos sempre claros ao levantar domingo bem cedo pra ver televisão. Somos brinquedo usado como uma febre de dinossauros em outra dimensão. Quem vai falar ou vai cantar o próximo refrão? Quem vai dizer, representar a nossa geração? Éramos sós, éramos sãos,
Éramos heróis, bandidos, polícia ou ladrão, é a nossa voz. Éramos nós, sempre seremos. Éramos sóis, éramos sãos, éramos heróis, bandidos, polícia ou ladrão, é a nossa voz. Éramos nós, sempre seremos. Yeah. Éramos lutadores, encanadores, sapos ou monstros em cartuchos. Quem nunca jogou Mario Bros, né? Éramos Power Rangers, super-heróis que nada temiam além do escuro. Das tardes barulhentas, ao som das rádios que funcionavam sem parar. A geração 90 até que tenta crer no futuro sem reclamar. Quem vai falar ou vai cantar o próximo refrão? Quem vai dizer, representar a nossa geração? Éramos sóis, éramos sãos, éramos heróis, bandidos, polícia ou ladrão, é a nossa voz. Éramos nós, sempre seremos. Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre o repertório do seu disco acabado de lançar. Você acabou de lançar, Sim, falar, acabou de saber mais sobre essa produção, que foi feita totalmente pelo Limonge. A gente vai falar sobre isso também. Então, uma pequena pausa agora nesse bate-papo. Daqui a pouco a gente volta com mais São Paulo. Estamos de volta com São Paulo, hoje apresentando o cantor, compositor e multi-instrumentista Limonge. Bom, a gente terminou o primeiro bloco ouvindo Geração 90, Sim. que faz parte do CD que você acabou de lançar. Exato. O Éramos Nós, Sempre Seremos. Isso. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, Limonge. Então, esse trabalho é um resgate, na verdade, de tudo que eu aprendi nesses 13 anos com música. Tem muitas composições novas, tem muitas composições antigas que acabaram ganhando uma roupagem nova. E a temática dele acabou sendo esse crescimento, essa passagem para a vida adulta, que foi esse período exatamente que eu vivi durante o aprendizado de música. Então, os anos 90 serviram como molde para que isso começasse a acontecer. De 2000 para frente, a música começou a entrar na minha vida e isso começou a ganhar uma proporção maior, cada vez mais latente, para que cada música nascesse. Bom, esse aqui é o trabalho, é o físico, né? O disco físico, digamos. Coisa maravilhosa. Vamos falar assim, um orgulho para você, Sim, né, super. Limonge? Nossa, é a realização de um sonho, né? Quando você vê isso materializado. Uma coisa é você ver o digital, você ouvir e tal. Não é difícil você lançar nada digital, mas conseguir transformar isso em algo físico, ainda mais para quem vem dos anos 90, que gosta de tocar, sentir, ver, é uma coisa maravilhosa. E você participou de todo o processo, desde a pré, enfim. Fala sobre isso, porque, inclusive, você montou um home studio em casa, Sim. não é isso? Na verdade, não só participei de todo o processo, como eu fiz todo o processo e fiz todas as músicas. Eu montei um home studio em casa. Como eu raramente tinha tempo para tocar por conta da profissão e tal, e a música ser, durante esse tempo, um segundo momento da minha vida, eu virava a chavinha, eu virava um músico, dificilmente eu conseguia arrumar uma banda para me acompanhar, para ensaiar, para tocar em estúdio. Acabei montando esse home studio e comecei a trabalhar com música, a minha música, e comecei a aprender a produzir, gravar, etc. E
acabei adquirindo o conhecimento em alguns instrumentos. Então, todos os instrumentos, todas as gravações, todas as composições, a arte, mixagem, tudo fui eu que fiz, assim, em casa, num quarto. Assim, isso só mostra que é possível, sabe? Quando você realmente quer, você chega lá. E é um sonho que virou realidade. Quando eu me dei conta que isso saiu do meu quarto, cara, é surreal, é maravilhoso, não tenho palavras. E o que você acha sobre esse controle, né, que o artista hoje em dia tem sobre a sua própria obra? Você produziu, você compôs, você foi à banda, Sim. deve trabalhar também na divulgação, Sim. distribuição. E a tecnologia ajudou muito isso, né? Nesse processo de democratização da música. Sim, na verdade, eu acho que o que me deu gás para continuar foi exatamente esse processo de democratização que a música veio sofrendo. Um grande erro que a gente comete como artista é achar que é só gravar, compor e o negócio vai estourar, porque, nossa, acharam o meu clipe, sabe? Não é bem assim. Você tem que encarar a sua carreira como se fosse uma empresa. Então, assim, tem um investimento financeiro, tem um processo de aprendizagem, tem erro e acerto pra caramba. Então, assim, foram 13 anos trabalhando com isso para, enfim, conseguir lançar o meu primeiro material. Então, assim, foi muito erro, muito acerto, muito aprendizado até chegar lá. E óbvio que esse processo de democratização, você ter a internet a teu favor, ajuda muito. Então, assim, plataformas como Spotify, Deezer, SoundCloud, o próprio Facebook, YouTube, ajudam muito nessa disseminação. Mas se você não investir tempo e também dinheiro acreditando que isso pode virar, raramente isso vai acontecer. Então, assim, é encarar como empresa mesmo. Você investe Sim. e espera um retorno. Bom, eu estava pesquisando, né, sobre o Limonge, claro, para a gente ter esse bate-papo legal que a gente está tendo, e eu descobri uma frase que você acaba até definindo também em seu disco, que é um resgate do que eu fui e uma dúvida para onde eu vou. Então, quero que você me diga o que é que do Limonge tem nesse disco, do Limonge antigo, e as dúvidas cessaram? Ainda existem? As dúvidas sempre vão existir, né? Quem não tem dúvida não é humano. Assim, a gente vive motivado por dúvidas. A hora que a gente tiver certeza de tudo, a gente não tem mais o que fazer aqui. Mas o disco é a materialização de tudo isso. Então, assim, o Limonge antigo, o Limonge atual, o Limonge futuro estão aí representados. E é um processo de aprendizagem. Na verdade, ele retrata esse crescimento, uma crise existencial que ocasionou um crescimento e uma esperança de um futuro melhor. Então, assim, é quase uma epopeia de um alter ego que tenta viver de música. Não sou eu, é meu alter ego, mas, assim, 90% do que eu sou está dentro desse disco e os outros 10% são os personagens que fingem não ser eu, mas acabam sendo. Maravilha. Agora a gente vai ouvir uma música que é de um outro ícone dos anos 90. Antes de você começar a tocá-la, o que é que essa banda representa para você? É a minha segunda banda favorita. Assim, Pearl Jam tá no topo, hors concurso, ninguém supera, mas Oasis representa muito também na minha carreira. Me ensinou muita coisa e, assim, até meu processo de composição se assemelha um pouco ao processo de composição que eles têm. Então, mudou muito do que eu sou como músico também. Não é um Pearl Jam, mas tá ali no hall de top 5 no máximo. Então vamos lá, de Oasis. Vamos lá. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now we should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you. Backbeat, the weather's on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that light my way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
'cause maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today is gonna be the day that I'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads we have to walk are winding, and I know the lights light my way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said I don't know how, and I said maybe. Are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. Said maybe. Are you gonna be the one that saves me? Are you gonna be the one that saves me? Are you gonna be the one that saves me? Yeah. Ouvir essa música é, de fato, voltar Sim. no tempo. Ela consegue resgatar todo Consegue. esse momento que a gente viveu. É maravilhoso. Fala para mim, Limonge, para você, qual o grande legado que a década de 90 deixou? Olha, existem vários legados que a década de 90 deixou. Principalmente porque foi uma década de transição. Eu acho que musical a gente aprendeu a ser mais agressivo com a ascensão do grunge. A gente aprendeu a ser mais diverso com a ascensão de outros movimentos musicais no Brasil. A gente aprendeu a não se levar tão a sério, a segurar pesos bem fortes, como morte de ídolos, de ícones. Então, assim, foi uma década que moldou muito quem a gente é, principalmente quem viveu ou nasceu por aí. Então, assim, eu acho que o legado é uma coisa muito subjetiva, cada um tem o seu, mas, para mim, pelo menos, tudo isso acabou moldando o meu caráter. Então, grande parte do que eu sou nasceu dessa década. Eu tenho um apego emocional com os anos 90, e, assim, acredito que grande parte da galera que viveu também tenha. Dizer um legado único acho que é balela, mas acho que tudo isso acaba se juntando para moldar o caráter de muita gente. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação aqui no Imagina, São Paulo. Um prazer imenso estar aqui. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre Éramos Nós, Sempre Seremos, como é que faz? Então, pode acessar o site www.limonge.net. Tem também o Facebook oficial, que é facebook.com/limongeoficial. Tem o canal no YouTube, youtube.com/limonge. E se jogar Limonge no Google também, além da Patrícia Limonge, você vai achar meu nome por lá. Ok. E obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do São Paulo. Agora vamos ouvir mais uma música com Limonge. Essa aqui se chama O Tempo. Eu já nem sei mais pra onde eu posso ir ou o que fazer quando chegar ao fim. São tantos passos só pra recomeçar e tantos laços pedindo pra ficar. Dias passaram enquanto eu fiquei extasiado por passos que já dei
Até o passado cansou de esperar, se fez futuro. Quem é que vai parar aqui pra ver o tempo se mover? Quem é que vai parar aqui pra ver o tempo se mover e correr ao passar e partir?